Fala galera do J-Station, aqui é o João Vitor. Já tem um tempo que prometi fazer um vídeo debatendo se o Yagami Raito de Death Note é herói ou vilão. Por inúmeros motivos eu procrastinei, mas isso teve um lado bom. Tive a ideia de iniciar tipo uma série aqui no canal debatendo esses personagens controversos. Nós já fizemos uns debates sobre o Yagami Raito e o clã Uchiha, que vou deixar no card acima, nas primeiras lives do canal. Mas acho que em vídeo vou ter mais liberdade e calma para apresentar os meus argumentos. O vídeo do Yagami Raito ainda vai sair e já tem alguns personagens na fila. Deixem as sugestões aí nos comentários. Bom, chega de enrolação. O herói ou vilão de hoje é o comandante Erwin Smith de Shingeki no Kyojin. Então, bora pro vídeo. Já vou começar falando que vai ter spoiler daqui pra frente, então se você não quiser saber, vai lá, termina de ver o anime e volta aqui no vídeo. O Erwin Smith, como eles falam no anime, é o comandante das tropas de exploração em Shingeki. De cara, ele já se tornou um dos meus personagens favoritos da série por ter a voz do Daisuke Ono, que faz o Jotaro na parte 3 de Jojo. À primeira vista, ele não teria nenhuma característica de vilão, mas ao longo da série ele comete alguns atos totalmente questionáveis, e que talvez tenham passado despercebidos pela maioria da galera, já que nunca vi ninguém falando sobre isso. Primeiro eu vou falar da parte boa, depois da parte ruim, e no final a minha opinião. O Erwin é absolutamente obstinado, e demonstra isso em várias situações. De cara, o anime já mostra que as forças de exploração são fortemente questionadas pela população, visto que a tropa funciona por conta dos impostos e desde sua formação conseguiram pouco ou nenhum avanço na luta contra os titãs. Além disso, depois de toda a expedição, infelizmente muitos não voltam para casa, eles são vaiados pela galera inclusive. Apesar disso, o Erwin nunca demonstrou nenhum tipo de hesitação em seus objetivos. Ele sempre teve certeza do que estava fazendo e sabia que cada fracasso, de certa forma, deixava a humanidade um pouco mais perto de, entre aspas, resolver o problema dos titãs. Em todas as missões, a partir do momento em que começamos a ver mais o personagem em ação, conseguimos perceber que o Erwin é um líder altamente respeitado pelo pessoal, ao ponto de ninguém questionar sua autoridade, não por medo, mas por respeito mesmo. Principalmente pelo seu histórico nas missões, pela sua capacidade estratégica e pela lealdade dos principais personagens das tropas, como Uribai, por exemplo. Apesar de tudo que já falei até aqui serem características muito boas em um personagem, são coisas meio clichê, eu diria. Só que o Erwin vai para outro patamar quando começamos a descobrir não só sobre o mistério dos gigantes, mas também um pouco sobre o seu passado. E foi aí que ele se tornou meu personagem favorito da série até agora. Desde criança, ele sempre questionou aquilo que era considerado por todos como verdade. Ainda que a história do mundo deles fosse passada na escola como verdade absoluta, ele percebeu que essa verdade possuía vários furos. Seu pai era professor de história também, e depois dos questionamentos do Erwin, ele contou que a história passada nos livros era algo produzido pelo governo e que ninguém poderia questionar. Esse ato acabou ocasionando a morte do pai dele, e a partir daí a vida do Erwin se resumiu em apostar tudo que ele tivesse disponível para alcançar essa verdade. E aí que está o seu lado sombrio. Apesar de aparentemente o Erwin lutar pela justiça e pela humanidade, ao longo dos episódios ficamos sabendo que o que ele mais quer é realmente descobrir a verdade, que foi escondida de todas as pessoas pelo governo. Conversando com Uribai, em uma das cenas mais bonitas do anime, ele admite claramente que tudo o que fez até aqui foi, em último caso, um desejo individual de descobrir essa verdade. Muitos podem não ter reparado, mas quando eu falo tudo o que foi feito até aqui, quero dizer que o Erwin por muitas vezes sacrificou as tropas, desde a primeira expedição, quando eles querem defender o Eren da N-Titã, até a última investida na batalha contra o Titã Bestial. Antes desse momento histórico, ele diz para Uribai que para conseguir distrair o Bestial e Uribai conseguir atacar, ele iria dar um discurso enérgico, mais mentiroso para inflamar os novatos, e que a vida deles realmente seria usada. E foi o que aconteceu. Eu acho que sobrou só um, que até tem uma participação importante depois. E no último momento, o que mais frustrou o Erwin não foi ter morrido sem salvar a humanidade, nem o sacrifício de várias vidas e principalmente dos novatos naquele exato momento, mas sim o objetivo pessoal que fracassou, pois não conseguiria chegar ao porão da casa do Eren e descobrir a verdade. Dito isso, vou dar minha opinião. Para mim, o Erwin Smith é herói, ainda que com atitudes controversas. O considero herói principalmente pela busca incessante pela verdade e pela insatisfação com aquilo que apresentaram para ele,
coisa que falta na nossa realidade hoje em dia. Eu gostaria que mais pessoas fossem como o Erwin. Eu não concordo com as decisões dele usando algumas pessoas como escudo de carne mesmo, conscientemente e sem arrependimentos. Mas entendo que infelizmente isso é realidade em cenários de guerra, não só no anime, mas na história humana mesmo. Em último caso, apesar da obstinação em alcançar seus objetivos, o Erwin sacrificou sua vida em prol do objetivo maior da humanidade, e essa é a maior das caridades. Já eu acho que não me sacrificaria para salvar a humanidade. Não mesmo. Uma observação. Quando eu pensei no roteiro desse vídeo, eu nem imaginava o que aconteceu nas temporadas seguintes. Eu gravei esse vídeo logo depois do sacrifício do Erwin. Isso me deixou com mais pena ainda do personagem, pois ele não teve a oportunidade de descobrir a verdade, que agora eu já sei. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, para finalizar, você acha justo sacrificar a vida de várias pessoas em prol do bem maior? E qual é o balanço final da vida do Erwin? Deixa aí nos comentários, além de sugestões de personagens controversos para os próximos herói ou vilão. Valeu!